vamos conversar um pouquinho mais? Voltar a falar do julgamento do plano de golpe? Vamos lembrar que mais cedo trouxemos o break news do Alexandre de Moraes, o ministro relator do caso, determinando o início da pena do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Agora, o Alexandre de Moraes, você traz para a gente essa percepção colhida durante o jornal com suas fontes, tem mostrado que vai executar com agilidade, essa mesma agilidade que a gente viu na decisão do Mauro Cid, as outras penas dos condenados do Núcleo 1, que são os cabeças do golpe. Vamos lá, Tainá. Só para explicar um pouco como funciona tecnicamente. Quando alguém é condenado, nesse caso é um grupo, né? O Núcleo 1 lá, todos os réus do Núcleo 1 foram condenados pela primeira turma do STF. Esses réus, né, essas pessoas que foram condenadas, têm direito a recorrer. No caso de Bolsonaro e de vários dos outros réus, houve essa opção das defesas por questionar a condenação, faz parte do exercício do direito de defesa. No caso de Cid, ele optou por não recorrer, porque a pena dele já foi muito mais baixa do que a dos demais réus, devido ao que ele acordou, né, na sua delação premiada fechada com a Polícia Federal. Então, Cid foi sentenciado a apenas 2 anos em regime aberto, enquanto os demais, como no caso de Bolsonaro, para a gente ter um parâmetro comparativo, a sentença foi de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. Então, como o Cid decidiu não recorrer, a ação, no que diz respeito a ele, já se encerrou. E aí, com isso, pode ser executada imediatamente a pena, né? E aí, foi isso que aconteceu. Anteontem, né, hoje é dia 30, no dia 28, a sentença de Cid transitou em julgado, ou seja, o processo acabou, não pode mais recorrer. E aí, isso abre caminho para a execução da pena e apenas 2 dias depois, Moraes ordenou o início do cumprimento da pena, chamou uma audiência, como a gente trouxe mais cedo, para analisar ali se o tempo em que Cid ficou preso preventivamente já vai ser abatido dessa pena e Cid pode acabar saindo dessa audiência na semana que vem já, sem pendências com a Justiça. Então, essas questões procedimentais vão ser definidas na semana que vem. Mas isso indica, Tainá, que assim que a sentença transitar em julgado para os demais réus, a ordem de prisão definitiva em relação a esses demais réus não deve demorar, se a gente tomar como padrão essa agilidade que Moraes deu com Mauro Cid, que foi de apenas 2 dias, né? Então, o que acontece? A defesa de Bolsonaro recorreu, esse recurso vai ser julgado já na semana que vem, a partir do dia 7 de novembro, de 7 a 14 de novembro, em plenário virtual. Depois a defesa tem direito a mais um recurso e essa segunda negativa do recurso, que é a tendência, né, que a gente tem de informação que vai acontecer, aí sim é que é determinado o início do cumprimento da pena. Então, o que fontes ali, interlocutores do Supremo apontaram agora nos últimos minutos, na verdade, né, Tainá, desde que saiu essa decisão do ministro Alexandre de Moraes quanto a Mauro Cid, é que vai haver uma agilidade também em relação aos demais réus. Eles ainda têm esse rito a cumprir em relação aos recursos, ao julgamento desses recursos no Supremo, mas tão logo esses recursos se esgotem, esses recursos sejam negados, em 1 ou 2 dias depois do trânsito em julgado, já deve ser determinado pelo ministro Alexandre de Moraes o início do cumprimento da pena. Pelas expectativas, pelos cálculos ali feitos pelos gabinetes dos ministros da primeira turma, né, que acompanham, obviamente, mais de perto esse caso da trama golpista, a prisão de Bolsonaro e também dos demais réus deve acontecer, sim, lá pelo fim de novembro, início de dezembro, mas, de qualquer maneira, antes do Judiciário encerrar o seu ano. O recesso é ali a partir do dia 20, 21 de dezembro e a expectativa é de que, antes disso, Bolsonaro já esteja cumprindo pena em regime fechado.